Determinar o teor de dioxinas em algumas espécies do estuário do Mondego é o objetivo do trabalho que está a ser desenvolvido por dois investigadores da Universidade de Coimbra, Miguel Pardal e Fernando Ramos, que a seguir conversam com a jornalista Carolina Ferreira. Trata-se de uma investigação pioneira a nível internacional, centrada na contaminação por dioxinas nos sistemas marinhos costeiros. O estudo comprova pela primeira vez que a acumulação ocorre de facto, sendo os peixes como o linguado, o robalo e a enguia os que apresentam as maiores concentrações de poluição. Para saber mais sobre estas conclusões, convidamos para estar connosco os investigadores Miguel Pardal e Fernando Ramos. O Miguel pertence ao Centro de Ecologia Funcional, é o responsável pela perspectiva ambiental e ecológica do estudo. Começamos por si. O estudo foi desenvolvido no estuário do Mondego, que agora vai servir de referência para avaliar outros estuários. Como assim? Porque neste momento e a nível internacional ainda não existem estudos que sirvam como base para comparação com outros estudos. Ou seja, neste momento o que nós fizemos foi determinar as concentrações num estuário que nós à partida já pensávamos que teria muito poucas concentrações de dioxinas, portanto um estuário de referência, aquilo que nós chamamos de referência, e queríamos ver até que ponto num estuário em boas condições ambientais, no que respeita a dioxinas, até que ponto é que a fauna e a flora responderia a essas concentrações. E realmente, apesar de as concentrações no ambiente serem muito, muito baixas, nós reparamos que há uma concentração desde os níveis mais simples, dos organismos mais simples, até organismos mais complexos. Ou seja, começando pelas macroalgas verdes, aquela chamada alface do mar, aquela mais simples que nós encontramos nas rochas, nas praias, etc., até organismos cada vez mais complexos, fomos depois para as algas vermelhas, fomos depois para o camarão, fomos para a ameijoa, para o berbigão, ou seja, espécies que também tenham interesse para o homem, uma vez que são consumidas e têm uma importância socioeconómica importante, e fomos ver até que ponto é que ao longo deste aumento de complexidade é que havia ou não, se isso ocorria ou não, esse aumento de contaminação por dioxinas ao longo daquilo que nós chamamos a cadeia alimentar ou a cadeia trófica, sendo estes os últimos elementos da cadeia trófica os peixes, nomeadamente os peixes que nós consumimos diretamente, nomeadamente, então fomos ver espécies que usam muito o estuário, como o linguado, o robalo e a enguia. E o que nós reparamos é que realmente ocorre uma bioacumulação bastante importante e apesar de todos os níveis encontrados neste estudo, cá está, porque é um estuário de referência, portanto não contaminado com dioxinas, apesar deste estudo ter revelado que os níveis de concentrações são muito baixos, encontramos então esse processo de grande bioacumulação, nomeadamente a nível dos peixes. Sendo, por exemplo, a enguia aquele que estaria com maiores concentrações de dioxina. E isso leva-nos a um alerta. E esse alerta é o que é que se passará se por acaso um outro estuário qualquer deste planeta, por exemplo, mais próximo são os estuários europeus, o que é que se passará nesses estuários se por acaso tiverem uns níveis de contaminação um bocadinho superiores a este, porque é normal, porque este é um estuário de referência. Portanto, se bem compreendo, no estuário do Mondego existe contaminação por dioxinas, só que com valores abaixo de níveis de alarme, é isso? Muito abaixo do nível de alarme. Isto é considerado um estuário de referência. Ou seja, este tipo de elementos, de contaminantes, digamos assim, existem quase naturalmente no planeta inteiro, hoje em dia. São contaminantes globais, podemos dizer assim. O que quer dizer é que há zonas que praticamente não os têm. Aquilo que nós consideramos valores residuais, são valores de referência. Okay? E podemos considerar o estuário do Mondego, em termos de dioxinas, como um estuário de referência. Ou seja, todos os outros estudos que forem efetuados a nível internacional vão utilizar agora o termo de comparação estuário do Mondego. O Fernando Ramos também pertence a esta equipa, concretamente ao Centro de Estudos Farmacêuticos da Universidade de Coimbra, e é o responsável pela área da segurança alimentar. A pergunta é, podemos comer peixe da região descansados? Garantidamente. Do estuário do Mondego, garantidamente. Aliás, se quiser ir almoçar connosco, provavelmente vamos comer peixe do estuário do Mondego, portanto os dois sem qualquer problema. E isso é taxativo. Inclusivamente enguia, que foi aquela onde detectámos mais dioxinas. Porquê? Porque, evidentemente, como o Miguel disse, as dioxinas são um contaminante global. Isto é, aqui no ar, onde estamos neste estúdio, por melhor que ele esteja, há aqui dioxinas, portanto nós estamos em contato com elas diariamente. A grande questão está, efetivamente, na quantidade e, sobretudo, pela primeira vez se demonstrou que, apesar de enfim, nós entendemos que seria previsível este processo, não é? Porque se nos comemos uns aos outros, e nós vamos comer os peixes, não é? Mas que evidentemente se ia acumulando. Agora, o que nós encontramos foi um processo de bioacumulação que, de facto, nós não sabíamos se era direto, se era exponencial, se era ao quadrado, enfim, e isso nós começamos...
com este estudo, evidentemente, ainda não dá para estabelecer essa garantia, mas dá para estabelecer que há uma bioacumulação e que essa bioacumulação tem algum significado. Evidentemente, nós vamos continuar estes estudos. Para quê? Porque, normalmente, o que é que nós encontramos? Dizemos assim, olha, no peixe não pode haver mais X disto. Não pode haver mais X daquilo. E esquecemos o quê? Esquecemos de onde é que esse peixe é proveniente, mas qual a idade desse peixe, que não deixa de ser importante e relevante, que é uma parte onde nós certamente iremos avançar neste estudo, e depois ver o quê? Ver aquilo que é o conjunto daquilo que é chamada a cesta alimentar. Isto é um pouco brasileiro, mas não consigo agora a melhor tradução para o food basket em inglês, que é aquilo que nós comemos, em regra, diariamente, não é? Quanto é que de peixe nós comemos e quanto é que isso é seguro. Agora, relativamente à pergunta inicial, eu volto a responder-lhe. Se quiser, pode vir connosco comer peixe do estuário de Mondego, porque certamente comerá dos peixes menos contaminados em dioxinas, isso garanto-lhe. Foram estudar o estuário porque os estuários funcionam como uma maternidade de peixes. De que forma é que isso existe? Ora bem, nós não partimos para o estuário do Mondego, digamos assim, onde é que... Evidentemente que é o mais perto. Essa também podia ser uma solução, mas o Miguel aqui e a Universidade de Coimbra há mais de 20 anos que está no estuário do Mondego. Desde logo, isso é importante percebermos o ecossistema. Agora, a pergunta que se faz é realmente importantíssima. Porquê? Porque os peixes, não é? Evidentemente, na sua forma original, enfim, eu vou dizer aqui o nome, provavelmente o cidadão comum vai achar que isto estranho, que é o alevinho, que é, digamos que assim, que é a parte inicial de qualquer peixe. Ele depois vai ter necessidade de crescer. Não é? E onde é que ele cresce? Onde é que ele se desenvolve? Efetivamente nos estuários. E ele, esse peixe pequenino, não é? Até ter capacidade de voltar ao mar, digamos assim, ou pelo menos não é? Ele vai escolher o quê? Escolher o estuário. Porquê? Porque o estuário tem alimentação, desde logo, não é? Depois tem mecanismos de defesa, porque ele, enfim, vai se esconder, porque toda a gente já percebeu, se foi ao estuário do Mondego ou ao Castuário, que na zona do estuário, onde a maré para cima e para baixo, as águas são muito mais escuras. E, portanto, obviamente, os peixes maiores têm mais dificuldade em vê-los e em comer os pequeninos. E, portanto, esta maternidade, como lhe chamou e bem, é de facto uma questão importantíssima no domínio dos ecossistemas, no domínio da economia. E nesse aspecto, quer dizer, o Miguel provavelmente acrescentará mais sobre isto, mas eu diria que o estuário do Mondego, naquilo que é o domínio da economia nacional, em termos de produção e de reprodução, se calhar melhor dito, é um estuário também de referência, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Passamos então a bola ao Miguel, a quem gostaria de perguntar também qual poderá ser agora a aplicação prática deste estudo. Vão, acima de tudo, usar o estuário do Mondego como referência para outros estudos, é assim? Exatamente. Ou seja, o estuário, a partir de agora, o estuário de Mondego, neste caso, portanto, a zona da Figueira da Foz, vai ser usada para comparação a nível internacional de tudo quanto estiver ligado às dioxinas e à saúde alimentar, nomeadamente em termos marinhos, não é? Estamos a falar de organismos marinhos. E o que é que se passa? O que se passa, e tal como o Fernando disse, é que os peixes, nomeadamente eu falo destes, o linguado, o robalo, a solha, o que é que se passa com estes peixes que nós consumimos diariamente? Portanto, é um dos peixes mais consumidos a nível da população humana. O que se passa é que eles reproduzem-se no mar, mesmo junto à costa. Ao reproduzirem-se, têm as larvasitas de peixe. Okay? Estas larvas a que se designam habitualmente como alevinhos. Estes alevinhos vão crescer e vão entrar nos estuários. E vão estar no estuário, nestas 3 espécies, cerca de 1 ano. E durante 1 ano vivem e residem no estuário. Porquê? Porque têm muita alimentação e porque cá está, como o professor Fernando disse, as águas do estuário são muito castanhas, têm muita matéria orgânica em suspensão, etc., o que permite que os peixes maiores não os comam eles. Portanto, é um mecanismo de defesa deles também. Portanto, têm alimentação e têm defesa, têm proteção. Chegam, passado 1 ano, àquilo que se chama a fase pré-reprodutora, ou seja, pré-adulta. E só nessa altura é que eles voltam novamente para o mar, para a zona costeira, e vão se reproduzir e fazer o estoque pesqueiro que nós hoje em dia temos nas nossas costas. Ou seja, os estuários aqui funcionam como, a maternidade que irá dar origem ao estoque pesqueiro dos próximos anos. Porque nós sabemos que em termos económicos, em termos de saúde alimentar, em termos socioeconómicos, se assim quisermos dizer, o que é que nós temos ali? Temos os estoques dos próximos anos nos nossos mercados. Logo, o preço, por exemplo, do peixe, ou a qualidade do peixe, pode variar nos próximos anos se hoje não fizermos nada. Porquê é que este estudo é importante? Porque, teoricamente, um estuário, porque recebe as lixiviações e as águas de toda a bacia terrestre, vai estar, teoricamente, mais contaminado que o meio marinho
adjacente, o mar costeiro. E então o que nós quisemos estudar foi até que ponto é que numa fase juvenil, e os peixes, tal como nós, não reagem todos da mesma maneira ao longo da sua vida, não é? Uma criança reage de maneira diferente a determinados tóxicos ou a determinados contaminantes do que um adulto. E o mesmo se passa nos peixes. Até que ponto é que um peixe que é muito juvenil, não é? E que está ainda a crescer, vai acumular ou não dioxinas ao longo deste período de um ano. E o que é que se passa é que quando ele volta ao mar e reproduz, em que condições é que ele estará? Então, o próximo passo que nós temos que dar é exatamente saber o que é que se passa ao nível, por exemplo, de um linguado, ou de um robalo, ou de uma enguia, ao longo da sua vida, sabendo nós onde é que ele esteve. Não é? E isso é extremamente importante, nomeadamente em termos não só de saúde pública, como também em termos da qualidade, portanto, do que nós comemos e também do estoque que nós viremos a comer nos próximos anos. E os próximos anos estamos a falar 1 ano, 2 anos, não estamos a falar a 10 e a 20. Portanto, isto é um problema de futuro, mas um futuro próximo. Fernando, este é então um estudo que não acaba por aqui, é para prosseguir. Não. De maneira nenhuma. Aliás, ele não acabou. Ele está em curso, não é? Estes são os primeiros resultados que nós apresentámos e publicámos. Onde os publicámos é efetivamente, digamos, top 3 da revistas de impacto ambiental, mas não acaba por aqui, porque nós, evidentemente, continuamos a trabalhar neste processo. Desde logo, neste momento, está em curso, apesar de, enfim, estes estudos não só demoram tempo, como, enfim, requerem alguma capacidade de recolher financiamento hoje em dia e sempre, e, portanto, temos esse problema, digamos, em si, mas estamos a trabalhar nesse aspecto e já estamos a partir para os estuários portugueses. E quando digo estuários portugueses, não estamos a partir aqui para Aveiro, ou aqui para o Tejo, ou aqui para... Então, por exemplo... Estamos mesmo desde o Minho até a Vila Real de Santo António. Isto é, desde do norte mesmo até à outra ponta. Isto é, temos intenção de estudar estes estuários. Porquê? Porque temos a percepção da importância para a economia portuguesa dos estuários. E, particularmente, não sabemos, e isto ninguém sabe, se o estuário A ou o estuário B é mais ou menos contaminado. Ok, tudo sabemos, isso vamos chegar a essa conclusão neste aspecto e nas dioxinas e noutros. Mas, porquê, por exemplo, o Robalos gosta mais do estuário de Mondego do que da Ria de Aveiro? Poder prever, efetivamente, essa questão em termos de economia nacional e para o ano ou daqui a 2 anos. E isso é importante saber, não só que vamos ter, como vamos ter e, sobretudo, qual a qualidade desses pescados que vamos ter. E isso, na minha perspectiva e na perspectiva da equipa, é a relevância que este estudo tem. Não é propriamente dizer assim, encontraram dioxinas. Evidentemente que encontraríamos dioxinas, como eu já disse, é um contaminante global. A questão está a importância dessas dioxinas naquilo que nós vamos ter para a nossa alimentação, para a nossa economia e para a nossa saúde. Um estudo então ainda em curso. Obrigada por terem estado connosco, Miguel Pardal e Fernando Ramos, investigadores da Universidade de Coimbra. Concluíram então que o estuário do Mondego é um dos menos poluídos da Europa e esses valores vão agora servir de referência para avaliar a contaminação de qualquer estuário do planeta. Espaço de entrevista na edição de hoje do Portugal em Direto. Jornalista Carolina Ferreira à conversa com os investigadores da Universidade de Coimbra, Miguel Pardal e Fernando Ramos. Terças-feiras